Ora, muito bom dia, ora muito boa tarde e ora muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Claro que, pronto, todo o circo tem momentos trágicos, principalmente quando são os palhaços a falar, e o objetivo é que a malta se ria da tragédia. Há um livro chamado A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore, de Raul Brandão, que retrata um pouco dessa desgraça do palhaço, que, pronto, ele tem um papel que é trágico, no sentido em que, pronto, existe uma outra palhaça que faz a performance com ele, e no processo ele apaixona-se por ela. Mas na performance, ele nunca a beija. Nunca chegou a beijá-la. E, portanto, naturalmente é uma desgraça, uma tragédia. Alguém que se apaixona por alguém e que, na tentativa de beijá-la, ele irá falhar sempre e esse falhanço é o motivo do público rir-se. Isso é simplesmente um fragmento do livro, mas pronto, ele retrata um pouco a vida. Pois há quem ame e não tenha um reflexo correspondente ao seu amor, e pronto, e isso é uma desgraça. Mas pronto, vamos lá para mais um dia de notícias também, pronto, tristes, mas a tragédia associada a este tipo de notícias, do dia de ontem, nada tem a ver com a tragédia de quem ama, mas quiçá com a tragédia de quem foi, pronto, violado ou violada por quem, em princípio, não ama. Então, primeira notícia aqui do dia de hoje. Agricultores de São Miguel doam 12 toneladas de alimentos para animais. Pronto. Já sabemos que os agricultores de São Miguel são capazes de fazer melhor do que o governo. O governo ainda está a discutir o que é que há de fazer e aqui a malta já fez. Ofereceu 12 toneladas de comida, de alimentos, para os animais. Vamos, que tal, pronto, eleger os agricultores, pelo menos em São Miguel, para São Miguel, para, pronto, fazerem a gestão da ilha. Pois a malta da política está a discutir o sexo dos anjos em vez de tomar uma ação e depois, pronto, falar sobre essa ação que pode ter sido positiva ou negativa perante os resultados dessa ação. Contudo, a política, pronto, ela gosta mais de falar do que fazer e nesse sentido eu, pronto, também não posso falar muito mal sobre isso porque eu também gosto muito de falar e fazer, só faço para mim. Mas eu também, ninguém me elegeu para nada. E quando considero que eu devo ter uma ação para alguma coisa, eu faço. Faço porque sinto que devo fazer. Não é porque alguém me vai eleger para alguma coisa ou porque vou receber dinheiro. Não. Pronto. E então, esta foi a primeira notícia, ou a última notícia, de uma lista com mais de 15 ou 20 notícias. A seguinte diz que em ceia a minha sogra, neste mês só teve água durante 3 dias. Pronto. Portanto, eu espero que os vizinhos da tua sogra, que não diz quem é que é, deixa ver. Olha, ali o gato já se está a queixar, a dizer: eu quero sair, deixa eu abrir a porta porque senão ele vai me chatear. Ai, não é?
Agora fica ali a fazer o que quiser. Pronto. É o que eu digo. Eu não mando nada, ele é que manda nesta merda toda. Mas pronto. E então estávamos aqui a ver que na maioria das localidades da freguesia de Alvoco da Serra, que nem sei onde é que fica isto, pronto. Pronto, a malta teve que se deslocar às fontes públicas para carregar baldes de água para casa. Olha, é algo que a malta também costuma fazer aqui no Porto. Existem algumas fontes públicas e a malta que não tem água em casa vai buscar água às fontes públicas. Pronto. O gato quer, se calhar está-me a chatear para ir para o jardim. Agora ele vai ter que esperar, não quero saber. Seguinte, jovem, de 17 anos, foi detido pela Polícia Judiciária em Barcelos, acusado de crime de violação de menores. O suspeito e a vítima, de apenas 15 anos, têm nacionalidade estrangeira e estariam no nosso país de férias. Segundo detalha esta Força de Segurança em comunicado enviado às redações, os familiares dos dois seriam conhecidos e ter-se-ão encontrados numa feira, local onde suspeito e vítima se conheceram pela primeira vez. A partir daí o rapaz começou a perseguir a menor e a uma certa distância, aproveitando o momento em que esta se deslocava às casas de banho públicas existentes no recinto da feira para abordá-la. Nesse momento sugeriu irem a um estabelecimento comercial para conversarem e depois levou-a a um café, onde a obrigou a entrar na casa de banho masculina e a forçou à prática de atos sexuais de relevo. Pronto. Portanto, pronto, um jovem de 17 anos, em princípio já podia saber usar a mãozinha. E portanto, pronto, os pais não educaram o uso da mãozinha e como tal como os jovens de 17, 16, 15, 14 ou até os 99 que em princípio não aprenderam a usar a mãozinha, pronto, depois escolhem violar quem em princípio não sabe como negar, pois se calhar nem tem consciência daquilo que lhe vai acontecer. Tal como esta miúda, quiçá de 15 anos, que em princípio já saberia o que poderia acontecer, pois aos 15 anos a rapariga já passou pelos... Pronto, já entrou ali no processo cíclico que o vai durar até aos 50 anos pelo menos, de ter o período e tal. Pronto. Contudo, pelos vistos a rapariga não soube negar e pronto. E o rapaz forçou a rapariga a ter relações sexuais com ela. Pronto. Mais. Temos de legislar sobre o trabalho. Há a tarefa do CNF, precisamos de todos. Queixa-crime contra médico que denunciou caso das gêmeas, remonta a 2023. Pronto, este caso, isto é mais uma palhaçada. O facto do médico ter reportado ou denunciado, a queixa no fundo foi contra o governo e não contra, pronto, nem a mãe nem as crianças. Pois o que estava em causa aqui era o facto do Presidente da República dar prioridade a uma mãe, pronto, neste caso com duas gêmeas, tendo em conta que existem milhares de casos semelhantes em Portugal e o Presidente da República não fez nada para que esses casos tivessem prioridade. Portanto, como se diz, aqui há gato. Por acaso há aqui um gato. Mais, o trânsito circula de forma alterada na N260 em Serpa após despiste. Pronto, é normal. Houve um despiste e por isso a circulação foi alterada. Pronto, tem lógica. Se isto é uma notícia, pronto.
Bebé nasce em ambulância em plena A1 a caminho de Lisboa. Olha, fixe. Pronto, por acaso foi uma das experiências que eu tive na minha tentativa de ser voluntário na Cruz Vermelha. E pronto, e no primeiro ano esse que também, pronto, deixou-me mais ou menos chocado por causa de um caso que eu tive que lidar e que, pronto, eu não estava preparado para lidar com aquilo, mas um dos casos foi, tipo, pronto, alguém dar à luz na ambulância. E pronto, isso foi um momento, pronto, terrorífico e ao mesmo tempo lindo. Pronto. Mas, mulher detida na Póvoa do Linhoso por suspeita de incêndio florestal. Pronto. Mais uma senhora que, em prol do dinheiro, quiçá lhe tenham pago para isso, não é? Pronto, pôs tudo a arder. Pronto, está bem. Portanto, isto não tem nada a ver com a mudança do tempo ou do clima. E também não tem nada a ver com portanto, o bosque ou as montanhas terem árvores por todo lado. Isso não causa incêndios. As duas únicas causas naturais são relâmpagos e lá está, umas árvores específicas que autoimulam-se. São as duas únicas causas naturais de haver fogo no mundo. Todo o resto é produzido por intenção humana, nada mais. Pronto. Mais, Madeira, representante da República impede suspensão de licenças da TVDE. Não sei. Está bem. Incêndio em Arco de Valdés, dado como dominado. Porreirinho. Agitação marítima. Imagens mostram rastro de destruição de norte a sul. O mar também tem direito a ser violento, sendo que o Bruce Lee dizia que para todos nós sermos como a água, não é? Podemos ser subtis no toque ou destrutivos. Sendo que, como se diz também, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E por isso, pronto, mesmo que seja molezinho, a coisa vai traçando um caminho. É verdade. Mas abusou de filha de amigos durante meses em Torres Vedras. Mais um gajo que, portanto, era um homem de 40 anos, que também não sabia usar a mãozinha e que também, com 40 anos, não é, não soube se dirigir aos serviços de prostituição mais próximos para resolver o seu problemazinho sem violentar e violar uma adolescente de 14 anos. Pronto, a PJ prendeu o homem. Muito bem. Parabéns à PJ, uma vez mais. Câmara de Santo Tirso vai realojar 4 desalojados devido a incêndio. Pronto, é a vossa obrigação. Isto nem devia ser notícia. Isto devia ser simplesmente uma ação que, por obrigação legal, de quem, no fundo, pede dinheiro para a malta ter o que tem, na associação do IMI e afins, não é? Bom, isto é a vossa obrigação como autarquia. Ainda bem que vocês produzem a vossa obrigação. Porreiro. Espero que todas as outras autarquias façam o mesmo para toda a gente que perdeu casa. Mas nada. É simples. Incêndios. Proteção Civil de Madeira com 34 falsos alarmes desde julho. De acordo com os fornecedores da Agência da Proteção Civil, 114 registros de incêndio rural entre 1 de junho e domingo
77, isto é, 68% foram um período diurno e 79%... Não, lá. Pronto, então quer dizer que eu não percebo quem é que escreveu este artigo. Também não diz. Pronto. Diz aqui, incêndios, Proteção Civil da Madeira com 34 falsos alarmes desde julho, ou desde junho. E depois descreve os vários, portanto, os vários incêndios que, portanto, de acordo com os dados fornecidos à Agência Lusa pela Proteção Civil, dos 114 registros de incêndio rural entre 1 de junho e domingo, 77, isto é, 68%, foram em período diurno e 32% em período noturno. Foram empenhados 1.738 operacionais dos agentes de proteção civil e 422 meios técnicos, indica o Serviço Regional de Proteção Civil, referindo que o meio aéreo de combate a incêndios de que a região dispõe foi mobilizado 46 vezes. O helicóptero totalizou 8 horas e 44 minutos de voo e efetuou 19 descargas naquele período. O tempo médio de chegada do período meio ao local foi de 14 minutos e 20 segundos, sendo que o objetivo fixado era de 20 minutos. O tempo médio de resolução das ocorrências foi de 31 minutos e 19 segundos, adiante a Proteção Civil, referindo o objetivo era que não ultrapassasse os 90 minutos. Onde é que está o conteúdo que diz que 34 falsos alarmes? Não fala. Deve ser para um gajo... Não sei quem escreveu este artigo, mas quem escreveu devia prestar mais atenção àquilo que está a escrever. Ou mudava simplesmente o título. Não sei. Eu, pelo menos, não podia reler esta notícia 10 milhões de vezes e não ia perceber onde é que estavam os 34 falsos alarmes. Não há. Existe sim um registro de quanto é que dura, não é, o tempo médio de chegada lá da malta que vai ajudar. Mas nada. Pronto. Ferido grave após despiste da N260 em Serpa. Já lemos mais uma notícia repetida. Pronto. Ferido grave, outra vez, detido na Lisboa, homem suspeito de abusar enteada na Alemanha. Pronto. Mais um homem de 35 anos que não sabia usar a mãozinha e que também não conhecia os serviços de prostituição que permitem que qualquer homem tenha capacidade de ter relações sexuais com uma mulher qualquer, ainda por cima da escolha dele, tem que ser bonitinha, ou ser gordinha, ou magrinha, ou seja lá o que for. Existe uma variedade quase interminável de opções. E pronto, e o homem também não sabia usar, que toda a gente que tem olhos, em princípio, saberá usar, caso necessite. E portanto, este homem, que era procurado na Alemanha por suspeitas das práticas de mais de 2 dezenas de crimes de abuso sexual de crianças, foi detido em Lisboa. Pronto, porreirinho. Viva a PJ, neste caso, pois, em princípio, impediu a circulação de quem, em princípio, não sabe nem usar a mãozinha, nem sabe ler a parte do relax que existe no Jornal de Notícias. Pronto, basta ler o jornal. Também não é assim nada de extraordinário. Pronto. Mas, Figueira, onde arrasta banhistas e nadadores salvadores evitam tragédia. Pronto, porreirinho. É por isso que eles estão lá. E se evitaram a tragédia, pronto, fizeram simplesmente aquilo que, em princípio, estão lá a fazer, que é evitar tragédias. Pronto, estão de parabéns. Descoberta fissura que pode estar por trás de grandes sismos de Lisboa. Pronto. Descobriram, mas as fissuras que estão na terra,
em princípio, vocês até podem chamar o CERN, os maiores especialistas deste mundo inteiro. Não vão fazer nada contra aquilo. A fissura está lá, pronto, olha, aproveitem e usufruam destas coisinhas que, pronto, lá o Deus terá feito. Para quem acredita nisso, para quem não acredita, pronto, olha, coisas da natureza. Foi o universo que criou isso. Pronto, está feito. Contudo, vocês não vão resolver nada. Pronto, descobriram uma coisa que não pode ser resolvida. Mais de 100 operacionais no combate. Pronto, porreirinho. SOS Cabedelo alerta para erosão costeira e segurança de navegação na Figueira. Alertaram, fizeram a sua obrigação. Porreirinho. 2 homens resgatados na Serra dos Jerez em operação que durou 4 horas. Pronto. O comandante dos bombeiros de Salto, Hernani Carvalho, está de parabéns, porque cumpriu a sua função profissional. Pronto. Mais, bombeiro que espancou mulher à frente do filho detido. Pronto. Um homem de 34 anos, ou 35, 35, pronto, devia estar aborrecido e em princípio não deve gostar daquelas mulheres que normalmente dizem tudo na cara, assim mesmo de uma forma explícita, para um gajo ficar assim com a certeza de que alguma coisa não está a fazer bem, e pronto, e espancou a mulher. Entretanto, o homenzinho foi detido. Por quem? Pela PSP. Parabéns à PSP. Mais, Gêmeas, outra vez, queixa-crime contra médico que denunciou o caso. Pois não. Um morto em acidente ligeiro na A33, junto ao Seixal. Pronto. Paciência. O gajo, o que é que aconteceu? Motociclo. Bom, ok. A malta das motas às vezes passa aí uma velocidade fulminante. Eu até digo, esta malta deve estar ali, cheio de adrenalina. Deve ser mesmo lindo. Eu compreendo. Eu com a bicicleta às vezes faço igual e pronto. E ainda não me matei porque, pronto, olha, tive sorte. Hoje é notícia. Mãe de outra vez, quantas notícias? 3 notícias sobre a mesma coisa, mano. Vocês, em princípio, deviam ser um bocadinho criativos. Cerca de 50 concelhos em perigo máximo de incêndio. Se há 50 concelhos de perigo máximo de incêndio, nada terá a ver com os graus Celsius sobre outra vez isto. Vocês querem enganar o próximo. Vocês querem enganar alguém, não sei. Deve ser a malta que, pronto, em princípio não sabe, não pesquisa e aceita tudo o que lhe disserem, sem questionar. Parabéns ao IPMA por brincar, não é, com o conhecimento de quem, em princípio, não é capaz de usar a internet à procura de respostas com base em conhecimento. 4 desalojados em Santos Tiros, outra vez. É falso que fotos de imigrantes a combater fogos em Portugal sejam... É falso que fotos de imigrantes a combater fogos em Portugal sejam inteligência artificial. Que cena bonita. Nos últimos dias, as redes sociais portuguesas encheram-se de denúncias sobre uma alegada encenação de fotos de imigrantes e migrantes, não é? A apagar fogos em Portugal, bem como na utilização de fotos falsas geradas pela AI por parte de vários órgãos de comunicação social nacionais, incluindo a agência Lusa. Isto é giro. As primeiras críticas surgiram na tarde de domingo, dia 24, com várias publicações no X, antigo Twitter, algumas em tom xenófobo,
a apontar o dedo ao Notícias ao Minuto por ter publicado uma fotografia de um muçulmano, de fato limpinho. Ao final da tarde, as críticas visavam também uma publicação do Expresso com a mesma foto e passaram a questionar a sua autenticidade, com vários utilizadores a considerarem tratar-se de uma foto gerada por AI. Deixa eu ver. Tenho aqui o LinkedIn. Quero ver aí a foto. Olha, já tiraram a foto. Ah, não, está aqui uma. Pronto. Está no arquivo. Mas a real, supostamente, dizem que, supostamente, deixa eu ver uma coisa. Será que dá? Como é que alguém pode dizer que este homenzinho é muçulmano ou é outra coisa qualquer? É simplesmente um homem moreno. Vocês, em princípio, devem já ter saído de casa de verem gajos portugueses que são morenos. Pronto, realmente assim, é assim. Pronto. Se isto é, no fundo, uma fotografia verdadeira, a única coisa que se poderia dizer é que há um monte de bombeiros que não estão a fazer nada. Como segurar ali na mangueira, não sei para quê. Pronto. De resto, está tudo bem. Mas eu não percebo nada. Está bem. Pronto. Mais. Isto, mais. E acabou. Acabou a questão do país. Notícias do país, notícias ao minuto. Acabou. Não há mais. Agricultor de São Miguel. Acidente de trator causa um morto em Vieira de Minho. É preciso medidas urgentes na resistência de farmacêuticos. Câmara de Ponta Delgada promove centro de emergência para sem-abrigo. Ora, cá está uma cena fixe. Pronto, reininho. É fixe promover aí, pronto, esta questão da malta que está sem casa, ter uma casa. Ou alguma coisa, em vez de estar na rua, ainda por cima que está aí a chegar o inverno e tal. E, em princípio, pronto, a coisa é tramada. De resto, está tudo bem. Mas, vamos aqui ao mundo. Ativistas detidos na Moldova. Ora, queriam boicotar visita de líderes europeus. Ora, é sempre assim, sempre assim. Os ativistas têm sempre a culpa de tudo. É. Se a Moldávia, ou seja lá quem for, andar a matar 10 milhões, está tudo bem. É uma coisa normal, nacional e tal. Se for alguém que quer impedir que o outro apareça, isso é da cadeia. É. Pronto. Ativistas planeavam bloquear a passagem de comboio de carros oficiais pela capital, onde os três líderes tinham previsto discursar para uma multidão na Praça da Grande Assembleia Nacional, informou a polícia aos meios de comunicação locais. Entre os 22 detidos estão membros do proibido movimento pró-russo Pobeda, Vitória, cujo líder é um oligarca qualquer que está isolado em Moscou e é procurado pela justiça moldava. Isto não são ativistas. Isto são... pronto, ativismo, pronto, é assim... É mais uma palavra bonita que pode dizer qualquer coisa. Mas isto, em princípio... Não dizem grande coisa. Pronto. Um gajo nem sabe se eram ativistas anarquistas ou ativistas nazis fascistas. Não diz. Fica um gajo sem saber nada. Pronto. Era simplesmente ativistas e pronto. Pode ser qualquer um. Por acaso não explorei. Vamos ver aqui. Posso tentar
um movimento pró-russo, Pobeda, vamos ver, Pobeda, Russia, Pobeda, o que é isto? Malta, eu não percebo o russo, peço desculpa, eu não percebo russo. Portanto, eu não sei, porque eu não percebo russo. Pronto, não vou pesquisar mais porque isto, lá está, não faço a mínima ideia o que é que diz ali. Porreirinho, a tarifa Trump é uma chantagem económica, diz a oposição na Índia. Claro, sempre foi e sempre será. A economia e o mundo económico é que devia saber questionar o que as declarações que são feitas e, em vez de se moldar em prol da declaração do gajo que disse seja lá o que for, era ignorar e continuar a fazer aquilo que estava a fazer. Pronto. E se fizessem isso, todas as declarações do Trump sobre as tarifas eram ignoradas e, portanto, não eram aplicadas. Tem a ver com coisas básicas. Básico mesmo. Pronto. O governo alemão aprova o projeto de lei para o serviço militar voluntário. O projeto de lei foi aprovado durante uma reunião realizada na sede do Ministério da Defesa, segundo fontes governamentais citadas pela agência noticiosa alemã LPA, ou DPA. Entretanto, o regresso ao serviço militar obrigatório em tempo de paz, uma reivindicação de vários políticos conservadores, não foi aprovado. Ponto. O texto apresentado pelo Ministério da Defesa alemão, Boris Pistorius, contempla a possibilidade de um serviço militar se tornar obrigatório no caso da necessidade de defesa do país ou pela falta de voluntários, com a condição de a medida ser apoiada pelo Parlamento alemão. Quer dizer, se existem falta de voluntários, quer dizer que existe cada vez uma maior consciência que, pronto, o exercício militar não vai resolver nada. A única coisa que pode potenciar é o homicídio de pessoas inocentes, tal como nós vemos em quase todas as guerras da história, principalmente as que estão ativas, e pronto, e para isso mais vale simplesmente deixarem que a população civil se mate mutuamente e não considerarem que aquilo é crime. É só uma questão de coerência. Não é nada. Portanto, de acordo com informações recolhidas pela DPA, o exército alemão necessita atualmente de aproximadamente 80 mil militares ativos adicionais, enquanto a NATO, que estima que a Alemanha necessita de aproximadamente 260 mil homens e mulheres nas Forças Armadas para resistir a um ataque, por exemplo, da Rússia. Não. Se houver um ataque da Rússia, principalmente se for um míssil atómico ou nuclear, tanto faz, até pode ser 250 mil milhões. Todos eles vão morrer e nenhum deles vai ter hipótese de se defender. A NATO, em princípio, não sei. Isto deve ser mais... deve haver aqui o potencial de algures, uma vez mais, repetirmos a história na associação da Segunda Guerra Mundial para que, pronto, a malta invista em algo que mais valia pegar no dinheiro que é mal. Porque é para isso que serve todo o conteúdo militar. É para queimar dinheiro, nada mais. Onde? Casal junto há 43 anos morre com menos de 2 horas de diferença no Brasil. Pronto. Havia uma relação de uma intimidade tal que o homem não conseguiu viver mais que 2 horas sem a mulher.
bonito. Sendo que, uma vez mais, isso é a tragédia de quem ama. Pois estes senhores, portanto, este homem e esta mulher, por eles viviam mais 430 anos juntos. Pois amavam-se mutuamente. É normal. Mulher com cancro terminal separa-se e mergulha em aventura amorosa. Isso mesmo. Há que viver a vida de uma forma mais, mais amorosa e desligar-se da inevitabilidade da vida, que é a morte, seja por cancro ou não. Mais, Meloni intensifica críticas aos juízes em discurso de rentrée política em Itália. Como eu gosto de dizer, fala para aí. Tanto faz. É como todos estes vídeos que eu faço. Eles, não, em princípio, vão falhar quanto à sua intenção. E, portanto, seja lá ou você, o presidente, ou outra coisa qualquer, como se diz, entra a 100 e sai a 200. Ninguém quer saber. Ha! 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 Next. Abuso. Dinamarca lamenta contrações forçadas em mulheres da Groenlândia. Trata-se de uma questão mais controversa nas relações entre o governo de Copenhague e Groenlândia, o território autónomo dinamarquês, e que tem sido motivo de protestos desde a televisão pública DR, revelou que pelo menos 4.500 mulheres e adolescentes com apenas 12 anos tinham implantados dispositivos intrauterinos. O que é esta merda? A parte dos casos, os dispositivos foram implementados sem consentimento e com consequências de danos físicos e psicológicos. Pronto, eu não sei que tipo de intrauterinos, vamos chamar. Dispositivos intrauterinos. Vamos ver o que é isto. Ok, são dispositivos anticonceptivos, principalmente para mulheres, ok? Com o objetivo de as mulheres não terem filhos. Sendo que, pronto, lá está, não foi escolha da mulher que houvesse a introdução destas coisas esquisitas, que não parecem serem fofinhas, pelo menos o formato delas parece ser uma coisa que em princípio deve provocar dor, uma coisa de ferro, não é? E não por cima, pronto, assim, nem sei como é que eles põem isto lá dentro, e pronto. Lamento, eu também lamento que haja médicos e afins que estejam dispostos a fazer uma coisa destas a crianças com apenas 12 anos sem, portanto, a vontade dos mesmos. É o que eu digo, é só a gente a querer ser uma espécie de Deus e a decidir alguma coisa, aquilo que lhes dá na veneta, pelos outros. Pronto, mas China rejeita negociar desarmamento nuclear com os Estados Unidos e Rússia. As capacidades nucleares da China não estão ao mesmo nível dos Estados Unidos. As políticas nucleares e o clima de segurança estratégico destes dois países também são fundamentalmente diferentes, explicou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Guo Jiaokun, citado pelo jornal chinês Global Times. Pedir à China que participe em negociações trilaterais com os Estados Unidos e a Rússia não é razoável e nem realista, acrescentou o porta-voz chinês. Guo Jiankun referiu ainda que Pequim adota em primeiro lugar uma política de não utilização de armas nucleares, acrescentando que o país também procura uma estratégia de autodefesa nuclear. Pronto. E para já, pelo menos, não é? Para já, o único país do mundo que usou alguma coisa nuclear foi os Estados Unidos. Contra alguém, pronto. Incluindo as experiências no Oceano Pacífico, que
prejudicaram algumas ilhas e, por consequência, as pessoas que lá estavam. Pronto. Next, please. 13 fogos mantêm-se ativos em Espanha. Pronto. Irão nega acordo com a ONU sobre inspeções ao programa nuclear. É normal. Pronto. Gaza. Meloni condena reação desproporcional e homicídio de jornalistas. Pronto. Não sei. Isto é aquela questão absurda, não é? Pois os governos eles não decidem o que é que os militares vão fazer no espaço de guerra. E, portanto, se o militar matou, não foi por vontade do governo. Foi porque, pronto, ele estava no espaço de guerra e matou. Bom, nada. E, portanto, isto é mais uma palhaçada. Next, please. Deslocação forçada. Israel diz que evacuação de Gaza é inevitável. Pois. A evacuação de Gaza é inevitável. Cada família que se mudar para o sul receberá a ajuda humanitária mais generosa possível, afirmou o porta-voz árabe do exército Ivashai Adrai, citado pela agência da notícia. Bom, a ONU calcula que cerca de 1 milhão de pessoas e população atual prevista. Pronto, está bem. Profecia. Casal que se vestiu de Swift e Kels em 2020 reage noivado. Isto é uma profecia? Está bem. 10 pessoas morreram de fome em Gaza nas últimas 24 horas, incluindo crianças. Mas lá o homenzinho, até como é que ele se chamava? Um homem qualquer daqui de Portugal diz que não existe fome. Não foi o que eu disse. O melhor é ele ir viver para lá. Ele pode ser na mesma representante de Israel em Portugal, ou, sim, de Portugal, estando lá, em casa, a viver com o resto da malta. Está a passar logo. E depois, ele fazer o relato se realmente existe fome ou não. Pronto. É só isso. Pai de dois das 5 crianças envenenadas pela mãe no Brasil foi detido. No Brasil às vezes isto acontece assim de uma forma regular. Ponto. Não se percebe. Antigamente, quando as mães não tinham capacidades económicas para sustentar os filhos, ofereciam os filhos às entidades religiosas. Tipo, iam a uma igreja qualquer e deixavam lá as crianças. Ou iam a um centro de freiras e deixavam lá as crianças. Pois, pronto, é melhor a criança poder viver, mesmo que seja sem os pais, do que matá-las, envenená-las, impossível. Uma cena assim, hardcore. Mas deve ter sido em nome de Deus. Pronto. Papa Leão. Papa Leão. Papa Leão. Renova apelo para pôr fim ao conflito na Terra Santa. Oh, amigo, pois vocês já fazem isso há vários séculos e pronto, e o fim do conflito ainda não foi produzido. É por isso que eu não acredito que tudo aquilo que eu digo tenha algum resultado no fim para alguém, pois nem os líderes das religiões mais adoradas no mundo conseguem. Portanto, se eles não conseguem, eu também não irei conseguir. E Deus muito menos, pois Ele ofereceu-nos a livre escolha e pronto, e a malta, pelos vistos, prefere andar à batatada do que entrar em paz. Em nome de Deus também. Next, please.
ONG acusa Mauritânia de graves violações de direitos dos migrantes. Em África Ocidental, situado na costa atlântica, tornou-se nos últimos anos um ponto de partida para muitos migrantes de todo o continente que tentaram chegar à Europa por via marítima. Mais, chuvas matam 32 pessoas na Índia e desalojaram milhares no Paquistão. As chuvas não mataram ninguém, a chuva simplesmente cai. E normalmente quando chove, a chuva em si é simplesmente água. Portanto, ela não houve uma intenção de matar ninguém. Simplesmente, pronto, provavelmente as casas não seriam as melhores e por isso não resistiram ao fluxo de água. Mas não há uma intenção de matar por parte da natureza. Ela simplesmente flui. Pronto, não há nada. Next, please. Israel rejeita até 40% de ajuda humanitária enviado do Egito para Gaza. Pronto. Naturalmente. Falando nisso, eu acho que ali a mulherzinha do Bloco de Esquerda foi para Gaza. Desistiu da política e agora meteu-se pronto, num caminho que eu espero que seja capaz de chegar lá viva e voltar outra vez. Mas pronto, é assim uma coisa esquisita. Trump esquece Bad Blood e congratula Taylor Swift, pessoa fantástica. Bom, está bem. Olha, façam um amor os dois. Quero lá saber. Polícia timorense deteve 10 pessoas por suspeita de burla informática. Uma vez mais, deixa eu ver. A PCIC, em conjunto dos serviços de informação, realizou uma operação denominada Crime Online Scan, que permitiu identificar em blá 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 vários locais onde se desenvolviam atividades de exploração de jogos ilícitos e de burla informática, afirmou o porta-voz e a atual chefe de investigação. Pronto. O que é que eu posso dizer? Poderiam era educar o resto da malta a perceber que, pronto, jogos, normalmente, quase todos, são os jogos, eles chamam os jogos da sorte, mas na verdade são jogos de azar, pois só um ou dois no meio de vários milhões é que ganham. Portanto, a maioria só irá perder. Até nos jogos legais. Portanto, os jogos ilegais é a mesma coisa ou pior. É normal. Mais. Homem detido pela segunda vez por perseguir mulheres em ato insólito. Homem de 38 anos, natural de não sei onde, foi detido na passada quarta-feira, tendo ficado detido desde então. Perseguir mulheres para lhe cheirar o traseiro. Este gajo tinha assim um ar canino. Não é? Os cães é que costumam fazer isso. Deixa cheirar o teu rabinho. E depois, pronto, dependendo do cheiro, eles podem gostar ou não. Pronto, em princípio, pronto, este homem devia ter assim uma panca canina. E pronto, e tinha assim uma panca também muito estranha, que era perseguir mulheres com o intuito de lhes cheirar as nádegas. Isto é, o rabo. Que cena obscena. Pronto. Mudança de género de neonazi na Alemanha põe em causa a democracia. Eu ouvi falar sobre esta merda. Um gajo que supostamente é neonazi mudou de sexo para viver a sua prisão na prisão feminina. Na perspectiva do uso da inteligência, que ele foi inteligente, pois, em princípio, saberia que caso fosse para uma prisão masculina, pronto, a malta iria saber que ele era o gajo neonazi e, por consequência óbvia,
ele provavelmente não ia durar muitos dias. Não, só isso. Foi uma jogada. Sendo em conta que a malta neonazi é contra a malta transexual. Mais uma contradição bonita e linda. Portanto, o gajo tinha-se popularizado por dirigir insultos contra a comunidade LGBT e, entretanto, pronto, apaixonou-se pela ideia de ser um transexual. Está bem. Giro. Timor aprova 8,6 milhões para ajudar Portugal a recuperar dos incêndios. Vocês não precisam dar dinheiro nenhum. Se quiserem, enviem sementes daquelas árvores que em princípio é difícil arderem e pronto, não é nada. Não vale a pena darem tantos milhões para isso. Os milhões vão ser desviados e usados para outra coisa qualquer, pois o que está aqui em causa é um trabalho comunitário e alguma intervenção com base no conhecimento. Não é nada. Portanto, sementes e árvores que sejam difíceis de arder e depois um trabalho conjunto de todas as pessoas que queiram ajudar nesse processo da limpeza dos vários. A limpeza não é retirar as ervinhas, é simplesmente limpar, isto é, retirar os vidros e as latas, principalmente, esses dois componentes dos sítios. E pronto, e o resto já se sabe, via as notícias, que foi tudo fogo posto. Portanto, com milhões ou 100 milhões, a malta pode continuar a pegar fogo simplesmente com um isqueiro. Olha, podemos voltar àquela noção do Salazar, onde dizia que, pronto, onde havia uma lei que dizia que um isqueiro era uma arma. E pronto, e dado estas últimas e várias dezenas de exemplos, podemos dizer que sim, o isqueiro é uma arma. Proíbam as armas e assim também vai haver uma diminuição brutal de fumadores. Simples. É um 2 em 1. Autoridades do Irão matam 13 militares da minoria. No fundo, se foram militares que mataram outros militares, pronto, está tudo bem. Nada contra. Eu considero que era isso que todos os militares deviam fazer, matar-se mutuamente e deixar o resto da malta em paz. Normal. O Unesco quer reforçar a educação sexual de 30 mil estudantes em Moçambique. Pronto, está tudo. Não sei o que é isto da educação sexual, pois o que está em causa é que a malta saiba respeitar a diferença. Não é nada. O que cada um faz é o que cada um faz. Pronto. Uma vez mais, isto tem a ver com a forma como cada qual se apresenta e não o que cada um faz. Pois a homossexualidade já existe antes de Cristo, praticada também pelos vários bispos, padres e afins em Roma, razão pela qual aquele Papa polaco desistiu de ser Papa, pois encontrou os seus colegas a fornicarem-se todos lá, tendo em conta que eles condenam a fornicação entre homens, não é? Mas como eles se apresentam muito bem e não têm demonstrações chamadas abichanadas perante todos os restantes, ninguém os condenou de nada. A educação sexual é isso. No fundo, é uma questão de respeito pela escolha do próximo. E como eu gosto de dizer, desde que não me obriguem a participar, está tudo bem. Next, please.
pelo menos 25 mortos em acidentes de autocarro no Afeganistão. Dinamarca acusa os Estados Unidos de operações de interferência política na Groenlândia. Israel afirma ter interceptado mísseis lançados no Iémen. Civis resgatam um condutor da TVE que entrou em Riacho por engano. Air China desvia voo entre Londres e Pequim para a Sibéria devido à avaria. Pronto, então foi um bom desvio. O Itkala anuncia que Trump preside hoje a grande reunião sobre Gaza. Assim, depois diz que o Trump vai comprar Gaza. Claro que, pronto, os Estados Unidos estará a ajudar em alguma coisa é por interesse económico só, claro. Para poder possuir, seja lá o que for que está ali. E, em troca dessa possessão, garantir a paz. Pronto, por mim está tudo bem. Já que, pronto, pelo menos assim, a Terra Santa torna-se de todos, nesse sentido, que não fica com nenhum dos dois que andam em conflito pela Terra Santa, simplesmente fica com outro qualquer que nada tem a ver com a história, para ele, pronto, ganhar dinheiro com o turismo. Que era aquilo que, pronto, a malta que anda à batatada por causa de possuir a terra, que seria de todos, devia ter feito, desde então. E em vez de andarem à batatada, estavam estupidamente ricos, mas nada. E pronto. E acabou. Macau nomeia novos dirigentes para a zona especial vizinha após caso de corrupção. Sismo abala Tibete. Professor esfaqueado por recusar cigarro em Itália. Um problema de negação. Extrema-direita francesa pede eleições antecipadas. O Supremo ordena reforço de vigilância do Bolsonaro por risco de fuga. Ministro turco grava-se a conduzir em alta velocidade. Acabou multado, acho muito bem. Não discriminem os que estão lá em cima. Eles, pelo contrário, até deviam... A multa devia ser 10 milhões de vezes maior, porque, pronto, é o ministro. Portanto, se ele se gravou a conduzir a alta velocidade, quer dizer que ele não tem qualquer tipo de consciência. É simples. Básico. E pronto. E o resto... Trump criticado após prometer a entrada de 600 mil alunos chineses. Se prometeu, está prometido. Agora, se vão entrar ou não, isso é outro problema. Os Estados Unidos também prometeu, alguns no tempo, não é? Que a América ia ser o sonho de qualquer um. Pronto, na verdade, foi o sonho de alguns. O resto não, aquilo foi o pesadelo. É que, lá está, uma promessa, às vezes, é simplesmente palavrinhas que foram ditas, nada mais. Eu prometo que vou continuar a fazer estes vídeos. Marada, pronto. É assim, marada. E o nome deste vídeo vai ser Eu prometo continuar a fazer novos vídeos. Pronto. A comentar notícias. E isto é um título assim mesmo grande. Mano, diga. Não é mau.